Acompanhe diariamente a programação da TV Unip, aqui no canal Universitário. Informação, conhecimento e atualidades nos programas Opinião Livre, Jornal das Profissões e Estação Saúde. O estado emocional pode interferir na saúde e desenvolver ou potencializar doenças. Independente do sexo ou idade, o corpo está propício a ser atacado por causa de um turbilhão de emoções que a gente vive no cotidiano, né? Seja no trabalho, na rua ou em ambientes aparentemente seguros. Para nos falar como o desequilíbrio emocional e psicológico podem reagir em nosso organismo, nossa Opinião Livre de hoje conversa com o professor e doutor Carlos Portela. Muito prazer, muito obrigada pela sua presença aqui. Prazer é meu. Eu vou começar com a neuroimunomodulação. A gente já vai começar definindo isso em relação ao desequilíbrio que as emoções podem nos causar. Neuroimunomodulação é um processo que diz respeito às relações bidirecionais entre o corpo e a mente. Que é outras palavras, né, células, tecidos, órgãos, sistemas, todos têm que interagir de uma forma a manter um equilíbrio homeostático no organismo. Só que nós não vivemos como vivíamos na época das cavernas. Não temos que interagir com os animais, com a natureza da mesma forma. Mas a sociedade urbana nos impõe certos desafios semelhantes àquelas que aconteciam na época das cavernas. E nós temos que conviver, o nosso organismo tem que conviver com esses desafios. A violência, a competitividade, todos os aspectos difíceis de se lidar na sociedade, principalmente as relações sociais. Tá. Então, o estresse, a ansiedade dessas relações sociais e desse desequilíbrio afetam todo o nosso organismo. Quando eu falo neuroimunomodulação, o que é? Alguma coisa que acontece que modula alguma coisa aqui em cima? Eu queria que você explicasse exatamente, quer dizer, um acontecimento externo vai mexer aqui e com todas as emoções? É bidirecional. Na verdade, tanto pode iniciar do meio ambiente, né, das relações do meio ambiente externo, dos estímulos externos, como pode iniciar internamente dos aspectos psicológicos e emocionais, conflitos, angústias, ansiedade, estresse, um componente emocional e psicológico pode desencadear no organismo uma alteração imunológica. Então pode vir do meio ambiente externo e pode iniciar esse processo por condições psicológicas. Isso é bidirecional. Mas que tipo de mudança, que tipo de reação imunológica causa? O que acontece com o nosso corpo? Quando tem um desgaste maior, quando você está vivendo uma situação de estresse, é uma reação incontrolável, a gente não percebe. O que acontece? Qual é o processo? É uma alteração neuroquímica, é uma alteração hormonal, é uma alteração metabólica. São pequenas alterações que afetam esse equilíbrio como um todo. Por exemplo? Digamos que você disse a palavra causa, não é exatamente causa. Se você conversar com um imunologista, um alergologista que trabalha com asma, ele vai dizer, não, a asma é causada por pólen, por pó, ácaro, existem é o que fatores a gente tem a ambientais. notícia. Isso, não está errado. Mas a predisposição a esse estado de alergia, a predisposição ao aparecimento e o agravamento de crises ou aumento no número de crises tem essa relação com a predisposição emocional e psicológica do indivíduo. Quer dizer que tudo é emocional? Muito. Para mim, na minha opinião sincera, eu acho que praticamente 100% das doenças têm uma relação mais ou menos forte com os aspectos da psicossomática e da neuroimunomodulação. Mas através de que pesquisa você chegou nessa conclusão? Bom, os nossos trabalhos, no início, no mestrado, nós trabalhamos com um modelo de estresse em animais. Esse modelo de estresse em animais que foram submetidos a um modelo muito semelhante à asma em humanos, nos mostraram uma alteração na quantidade de células que iam para o pulmão. Uma forma muito semelhante como acontece na asma.
as pessoas não têm conhecimento profundo, médico, sobre o assunto, mas a asma, além de uma reação alérgica, ela é também uma reação inflamatória. A asma é uma doença inflamatória alérgica crônica. O indivíduo está predisposto a ter alterações na migração celular para o órgão que vai demonstrar essa reação alérgica. No caso da asma, é o sistema respiratório. Já nasce com essa predisposição, não? Ou vai adquirindo? É adquirido. Adquirido. Né? Acredita-se, por exemplo, que populações que vivem em ambientes com restos de barata, como lugares pobres, como cortiços, por exemplo, em que a pessoa respira durante muito tempo resíduos de fragmentos de baratas mortas, aquilo aumenta a chance muito grande de desenvolver uma sensibilização alérgica àquele ambiente. Então, essa pessoa adquire a asma por um processo de sensibilização alérgica. Independente da asma, toda essa pesquisa que é feita com animais em relação à relação psicossomática, no caso? Tudo? Como que são feitos esses testes? Bom, depois desse trabalho inicial em que nós utilizamos um modelo simples de estimulação aversiva, nós decidimos partir para um modelo mais sofisticado de estimulação aversiva, mais relacionado ao estresse social. E eu procurei utilizar um modelo de estresse social muito semelhante ao que acontece na natureza do animal. Porque o rato, eu trabalhei muito com o rato. O rato é um animal social, é um animal que desenvolve hierarquia social dentro do seu ambiente, né, entre os ratos alfa, beta, os ratos dominantes, os ratos submissos, as fêmeas, as ninhadas. Toda essa formação de uma colônia leva a indivíduos ganharem e indivíduos perderem disputas territoriais. E o indivíduo perdedor, se submetido a permanecer no lugar do indivíduo dominante, ele sofre um estresse social muito semelhante ao que nós, seres humanos, sofremos em situações que nós não podemos escapar, como suportar um chefe que é extremamente rigoroso e te cobra muito, prazos, perfeição no trabalho, ou ambientes domésticos onde há uma cobrança excessiva, há um medo constante de uma figura paterna ou materna dominadora. Então é bastante semelhante ao que acontece na espécie humana. Por isso nós procuramos utilizar modelo de estresse social que mimetiza mais aquele estresse que acontece na espécie humana. E aí nesses mesmos animais nós também induzimos esse modelo de asma, como eu citei, para estudar a asma dentro de um contexto de estresse social. E quais são as conclusões? Quanto tempo demora uma pesquisa dessa e quais são as conclusões que vocês estão tirando agora e estão arrematando esse processo? Bom, a primeira conclusão foi estabelecer a correlação entre estresse e asma, através do modelo de sensibilização alérgica e do modelo de estresse convencional. Esse daí deduziu alterações hormonais, migração celular, alterações na reatividade das vias aéreas, alterações básicas. Agora, os modelos mais sofisticados, nós decidimos verticalizar o estudo de uma maneira mais profunda, utilizando técnicas de avaliação neuroquímica. Como que é isso? Verticalizar com técnica neuroquímica? Não entendi. A gente utiliza um equipamento chamado HPLC, que mede os níveis de neurotransmissores e de metabólitos de neurotransmissores. Nossa, mas o que é isso? Bom, neurotransmissores não é tão difícil. A maioria das pessoas já ouviu falar bastante de serotonina, aquela implicada na serotonina, noradrenalina, implicadas nos processos de depressão, por exemplo, dopamina, enfim, alguns neurotransmissores que modulam a atividade cerebral. E principalmente aqueles implicados em situações emocionais, que é o foco do trabalho. Então, há alterações neuroquímicas cerebrais nos animais submetidos ao estresse social. Tá, agora passando então para a população, né, para o humano. Quais são os principais desequilíbrios que vocês detectam entre o corpo e a mente? Um deles, mais importante para ser citado, é o desequilíbrio hormonal, resultante de uma alteração nos níveis de um hormônio chamado corticosteroide, que nós também temos um similar, né, muito semelhante ao que se encontra nos roedores, e que modula as respostas inflamatórias.
Esse hormônio, no início, nas reações de alarme, nas primeiras reações de estresse, ele inibe a resposta inflamatória. Mas depois de um certo tempo, há um gasto energético muito grande e há uma necessidade do organismo de uma reversão, para haver um novo balanço no sistema neuroendócrino. E isso afeta o sistema imunológico, de maneira a tornar o indivíduo susceptível de novas crises alérgicas ou estar predisposto a outros tipos de Quer dizer, doenças. você está chegando, independente da asma, a gente pode aqui concluir que a maioria das doenças alérgicas é estresse, é emocional, de alguma forma? Se não for, com certeza é pior. É muito difícil realizar um estudo desse, porque isolar uma sociedade sem estresse e sem ansiedade é muito difícil. Teríamos que ter Mas a pessoa está mais ansiosa, naquele dia ela está mais alérgica, aquele dia ela está com um ataque de asma. Sim. Porque tem alguma coisa que desencadeou isso. Exatamente. E nós não sabíamos até esse tipo de trabalho ser desenvolvido. A neuroimunomodulação é uma área muito recente, ela começou nos anos 80. As pessoas têm ainda pouco conhecimento e pouco trabalho a respeito. Mas pesquisa e também cura ou não? A cura é um processo que ainda vem depois. Vamos pesquisar primeiro. Primeiro saber exatamente. A gente já sabe né? que tem um estresse aí, e principalmente pressão. A pressão que você sofre no dia a dia, isso é o que causa mais? Constante. A questão do estresse agudo, meu trabalho mostra a diferença entre estresse agudo e crônico. O que aparentemente os dados de neuroquímica cerebral mostraram é que um estresse prolongado causa um desgaste maior, um custo energético maior para o organismo para se adaptar àquela situação. E isso envolve, numa instância posterior, a uma diminuição da eficácia do sistema imunológico. Olha, começa a ficar mais frágil o sistema. Aí você fica mais predisposto a outros tipos de doença. Também, concomitantes. Baixa imunidade, lógico. no caso. Exatamente. Quer dizer, tanta pressão. Isso você está dizendo se tem um estresse constante. Se aquilo é uma pressão que a pessoa precisa passar, porque talvez o trabalho, ele não vai jogar fora o trabalho, então ele passa por aquilo o tempo todo. Há pesquisadores que até defendem o estresse, porque uma certa dose de desafio amplia as capacidades do indivíduo de sentir aquela situação reforçadora quando ele vence aquele desafio. É o próprio professor Esdras Vasconcelos, que estuda muito esse assunto de psicologia do trabalho, ele vê a situação do estresse no trabalho, ele diz isso como uma situação positiva, que nos permite enfrentar a situação naquele momento e sair dela como um vencedor, que em inglês a gente chama isso de coping, né? Que é poder enfrentar essa situação e sair dela de uma maneira positiva. Então, mas uma coisa... curto período de tempo. Isso que eu ia falar. Diariamente, todos os dias, principalmente quando você se aproxima da situação que gera o estresse, você já antecipadamente inicia um processo de produção e alteração hormonal e neuroquímica para estar adequado para aquela situação de estresse. O corpo já começa a se preparar para enfrentar tudo aquilo. Olha, mais complexo do que eu achei. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo, tá bom? Até já. Acompanhe diariamente a programação da TV Unip, aqui no canal Universitário. Estação Saúde, do Dr. Drauzio Varela, traz o conhecimento da área médica numa linguagem acessível e informal. As especialidades de medicina, na opinião dos médicos que conversam com o Dr. Drauzio, aqui no canal Universitário. Estamos de volta hoje, o nosso Opinião Livre, conversando com o professor e doutor e pesquisador Carlos Portela.